Bom dia a todos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, como nós anunciamos anteriormente, nós estamos aqui agora reunidos a todos, né, que nos assistem, também aqui com a minha família, para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. O texto que nós vamos ler hoje para a nossa exposição, né, nesse tempo e meditação, é Mateus, no seu 6º capítulo. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, no seu 6º capítulo, a partir do versículo 25, a nossa leitura. Nós vamos ler, aliás, do versículo 24, nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 34. No entanto, antes de ler, nós vamos orar, pedir que Deus assim abençoe a nossa meditação nesse texto, na Escritura Sagrada. Vamos orar. Convido você a curvar sua cabeça, fechar os olhos. Nós vamos orar assim ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor, nós te damos graças pelo dia de hoje, porque hoje o Senhor nos deu vida e entendemos que acima de tudo é para te honrar, para te glorificar. Pedimos a Deus a direção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas agora. Que o Senhor, Deus, nos abençoe, nos direcione. Deus, fale ao nosso coração. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos ler então o texto do versículo 24 ao versículo 34 da palavra de Deus. É o texto então que nós vamos ler aqui, como já anunciei, Mateus. Assim nos diz a palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, ou do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou 45 centímetros, ao curso de sua vida? E por mais ansioso, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Na verdade, há uma necessidade, a partir da leitura do versículo 25, né, como nós vimos aí. Por isso vos digo, né, isso liga ao contexto anterior. Por mais que a nossa leitura tenha começado então no versículo 24, eu gostaria de voltar a alguns versículos anteriores, como por exemplo, desde o versículo 19, né, que faz parte aí do contexto anterior, que faz a ligação com esse por isso vos digo, né, a ideia. Pelo que eu falei, pelo que eu disse antes, então agora vocês considerem o que eu vou dizer na sequência, lembrando que é uma palavra do próprio Cristo aqui e faz parte, né, do Sermão do Monte, o sermão mais belo pregado já em todos os tempos, pelo maior dos pregadores, a saber, o próprio Cristo, cabeça da igreja, o Senhor da igreja. Então lá no versículo 19 diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Continuando, o versículo 20 diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça
nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Então é de se perceber que Jesus está falando até num contexto material, né? Aconselhando a não acumular, não ajuntar, né, tesouros sobre a face da terra, não se apegar, né, aos bens materiais. E ele continua ainda dizendo no versículo 21, né? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ainda no contexto anterior, versículo 22 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, diz o versículo 23, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, o versículo 23, melhor, 22 e 23, nos deixam esclarecidos quanto ao nosso olho, lembrando que aqui nesses versículos não se trata de uma cobiça meramente num aspecto sensual, né, ou numa cobiça como é condenado na Escritura, mas percebo que está dentro de um contexto de bem material, né, de dinheiro, de objetos, né, de coisas dessa vida, desse mundo, que pode então chamar a nossa atenção. E o que é interessante é que quando diz aqui, são os olhos a lâmpada do corpo, versículo 22, eu retorno a ele, são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, a palavra bom aqui, ela poderia ser então traduzida como simples, generoso. Então, se os seus olhos forem simples, se ele for generoso, então todo o teu corpo será luminoso, andará bem, né? Se os seus olhos então forem bons, forem simples, bons como está na tradução Almeida Revista e Atualizada, mas poderia ser simples ou generoso. Então, se os meus olhos forem simples, simplicidade tem a ver com viver dentro daquilo que eu posso, dentro da minha realidade, né? Então, se eu tiver um entendimento de que eu posso, até determinado ponto, eu não posso ir além, ou seja, eu não posso gastar além, eu não posso adquirir mais, então todo o meu corpo vai, no caso, ser beneficiado. Ele continua, se porém forem maus, e para a palavra mal aqui poderia ser muito bem traduzido como cobiçoso. Então, se diferente do que eu acabei de afirmar, se os meus olhos não forem tão simples ou generosos, mas se eles forem cobiçosos, aí eu vou arrumar um problema para minha vida, porque eu vou gastar mais, eu vou procurar sempre ter mais, né? Nunca vai estar bom, né? Não é à toa que Paulo vai dizer na carta dele, uma de suas cartas, né, a Timóteo, que a boa fonte de lucro é o contentamento, né? Então, se os olhos forem bons ou simples, haverá contentamento. Se forem maus, ou como já disse na possibilidade também de tradução, cobiçoso, se for desenfreado, né? Se tudo que eu ver, se tudo que eu olhar, eu quiser, eu partir já para adquirir, se eu entrar, né, nesse consumismo que embala muita gente na atualidade, então meu corpo vai sofrer. Interessante, então, no versículo 24, também já lido aqui, aí Jesus continua, então, percebo que está um texto, então, amarrado ao outro, né? Desde o versículo 19, que vai dizer para não acumular tesouros. O versículo 22, então, já vai dizer para que os olhos sejam, no caso, simples e não cobiçosos. O versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Que dois senhores, como todo mundo percebe, os dois senhores, então, a Deus e as riquezas. Interessante que a palavra para riqueza aqui é do grego mamonás, do grego, que lembra o Mamon, né, que era um deus da riqueza no passado. Então, vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo Mamon. Aliás, tem algumas figuras do deus Mamon que me chamam a atenção. Uma das figuras dele, né, mostra então uma figura, né, tem uma figura com corpo de homem, cabeça então de águia, né, com chicote, com moedas na ponta, pronto a chicotear então aqueles que estão presos a ele. E é desse jeito mesmo que é a realidade daquele que de fato não tem contentamento, que sempre quer mais, que os olhos não são simples ou generosos, que querem acumular muito para esse mundo, estão desesperados, desenfreados para conquistar muita coisa aqui. Acaba que no final das contas ele se encontra como um servo de Mamon, que no caso é atraído, né, inicialmente, e depois é chicoteado pelas consequências então
que no caso a adoração, né, o vínculo ao Deus Mamon o levou. Então Jesus vai dizer, ninguém pode, então, não podeis servir a Deus e as riquezas, não, ninguém pode servir a dois senhores, tem que focar um. Então, já até nesse contexto anterior, antes de chegar no propósito nosso, que é do versículo 25 ao 34, já dá para ir aplicando em nossas vidas alguns itens, né, algumas coisas, já dá para ir pensando nessa palavra do Senhor Jesus, que é a necessidade de focar Deus. Né? Deus deve ser o foco principal. Né? Então é importante lembrar disso. Deus deve ser o foco principal. E então chegamos no versículo 25. Né? O versículo 25, que é interessante, ele diz, por isso então vos digo. Por isso que? Por tudo isso que Jesus já falou, principalmente desde o versículo 19 até o versículo 24. Né? Por tudo isso. Pela instrução de não acumular nesse mundo, mas entender a eternidade, pelo fato de não ter os olhos, então, maus ou cobiçosos, e sim simples, né, adequados à realidade, pelo fato, então, de não poder servir a dois senhores. Aí Jesus diz, por isso, né, com isso eu digo a vocês, não andem ansiosos. Aí me chama a atenção a palavra do grego, a raiz aqui, que é o merimnal do grego, que aponta para estar dividido ou em estar indevidamente preocupado, mas principalmente essa expressão estar dividido, né? Que não andeis ansiosos, para a palavra ansioso, a palavra usada então do texto grego, né? Dos originais gregos, aponta então para andar dividido. E andar dividido é um problema, de fato é um problema muito grande, é sobre isso que eu gostaria então de trabalhar aqui, é com isso que eu gostaria de trabalhar nessa manhã, com os irmãos e irmãs. Eu só quero lembrar um texto também de Lucas 9, versículo 62, diz lá Jesus assim, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então Jesus, em resposta a uma determinada situação em pessoa, ele diz, não dá para alguém então querer vir para o reino de Deus e ficar olhando para trás. Então ficar dividido é um problema, né? E esse é o nosso propósito nessa manhã, tratar um pouquinho à luz dos versículos 25 ao 34 de Mateus 6, tratar um pouco sobre a raiz dos problemas, né? De muitos problemas que estão no fato de andar dividido. Então, andar dividido é a raiz, então, aí, de muitos problemas. E é sobre isso que eu gostaria de pensar. Andar dividido é a raiz de muitos problemas. Né? Inclusive, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, cabe, no caso, o cuidado, a cautela, cabe, né, então, a prudência. O próprio Deus nos ensina a prudência na sua palavra, mas não cabe certamente o desespero, não cabe ficar dividido. Nosso foco tem que ser Deus, a nossa confiança, a nossa esperança tem que ser o Senhor. Então não podemos andar divididos. Mas focando o texto, né, que vai tratar de não andar dividido em relação a Deus, né, e as riquezas, o homem não pode andar dividido. Se ele andar dividido, ele não confia em Deus. Se ele ficar focando em riqueza, ter mais, ele não vai conseguir focar a Deus. E todo mundo sabe que no caso de alguém, né, que coloca um pé em uma canoa e outro pé em outra canoa, ele não vai parar, ele não vai se sustentar, ele vai acabar caindo, afundando, né, se afogando, então não dá certo. O ideal é focar uma coisa, o ideal é não andar dividido, porque andar dividido é a raiz, então, de muitos problemas. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre isso aqui nessa manhã. Versículo 25, então, como já disse, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Me permito então ler novamente agora o versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Me chama a atenção essa expressão aqui, observar. Jesus disse, pelo que eu falei antes, não andem divididos. Pelo que eu já mostrei antes, não andem divididos. Porque vocês não vão poder servir a dois senhores. Não dá para andar dividido. Né? E aí ele vai dizer, o ideal é o que? Jesus diz, não, mas ele dá também, então, uma solução para você conseguir, então, rejeitar, para você conseguir viver, então, da maneira adequada como ele quer. Essa expressão, observai,
a raiz do grego aqui, o emblepo do grego, me chama muita atenção, porque ela aponta para considerar, ser capaz de ver, olhar frequentemente. Então, quando Jesus diz, né, observar, como está na nossa tradução, na tradução que eu estou usando aqui, na versão que nós estamos usando, poderia ser também, então, usado a seguinte tradução, né? Considerai, né? Ou olhem com frequência as aves do céu. Não posso deixar de olhar, no caso, de considerar com frequência, no caso, como Jesus vai dizer, as aves do céu. E todo mundo sabe, como o próprio Cristo já colocou aqui, numa comparação simples, mas não simplista, né? Ele diz assim: as aves não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, apesar disso, então, vosso Pai Celeste sustenta todas elas. E aí a pergunta dele no final, né? Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? É lógico que o ser humano vale muito mais. Inclusive, Deus amou o seu povo e enviou o Filho dele, a saber, o próprio Cristo, que, no caso, é quem disse tais palavras, né? As palavras que nós estamos lendo aqui. Jesus, então, assumiu a forma humana, né, se humilhando, e morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Isso mostrando que Deus nos ama, que nós valemos muito, muito. Então, o primeiro destaque que eu gostaria de dar ao texto, e é o que eu aprendo com o texto, né, que andar dividido, de fato, é a raiz de muitos problemas, porque dificulta o foco em Deus, né, acaba dificultando. Se eu estou dividido, eu não vou manter o foco em Deus. Eu vou manter o foco em ter mais, em ganhar mais, né, sem me preocupar com as demais pessoas, sem me preocupar, né, se de fato Deus aprova isso ou não. E a palavra nos ensina, então, que o andar dividido é um problema porque ele tira o foco de Deus. Ao mesmo tempo, então, que se eu observo, né, o que Deus fez, se eu mantenho os olhos em Deus, então eu vou ter força, vou ter fôlego para continuar, ânimo para andar. Então, a raiz de muitos problemas é andar dividido. O que eu devo fazer? Não andar dividido. E o que eu devo fazer, então? Eu devo observar ou olhar atentamente. Com isso, eu mantenho foco em Deus. Se eu andar dividido, eu vou, então, aí, tirar o foco do Senhor nosso Deus. Nós continuamos, então, a nossa leitura aqui. Antes, eu quero citar um texto lá do Antigo Testamento, que está em Josué, capítulo 24, versículo 14, que diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala de Josué ao povo, dizendo: vocês escolham hoje. Não dá para ficar zigue-zagueando, batendo de um lado para o outro, servindo a Deus e a outros deuses. Não dá para tentar andar com Deus e com outros também. Então ele vai dizer: vocês escolham hoje quem vocês vão servir, a quem vocês de fato vão dedicar. Eu e a minha casa, ele afirma, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa focamos Deus. Eu e a minha casa nos dedicaremos ao Senhor nosso Deus. É o que de fato o melhor para as nossas vidas, é focar Deus, seguir com o Senhor, sem dúvida, focando apenas Ele. Voltamos ao nosso texto, lá o versículo 28 diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Então, versículo 22, continua Jesus trazendo uma lição, né? Até porque, antes, no versículo 27, ele vai dizer: o que adianta você andar ansioso? Você ficar dividido, você não pode acrescentar nada ao curso da sua vida. Se você andar dividido, você não vai, no caso, andar segundo a vontade de Deus e vai ser escravo, né, de mamon, vai ser escravo do dinheiro, dos bens materiais, do seu próprio gosto, e no final das contas não soma nada, não melhora nada, não resolve nada, só atrapalha tudo. E no versículo 28 ele diz: e por que vocês andam, então, ansiosos também quanto ao vestuário, né? Lembrando que o ser humano é muito frágil. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus, é amado por Deus, ao mesmo tempo que ele é muito frágil. Então, ele pode ficar dividido por qualquer coisa que nos falte pode dividir o ser humano, pode gerar desespero, né? Diz aqui: por que andais ansiosos quanto ao vestuário?
considerar como crescem os lírios no campo, eles não trabalham nem fiam. Né? Muitas vezes a falta, como todo mundo está vendo, de um álcool em gel pode gerar o desespero, né? Jesus falou no texto de vestuário, mas olha, hoje em dia o povo no desespero, no corre-corre. É muito séria a situação que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, nós não podemos andar divididos, né? No que diz respeito a essa crise por causa aí do coronavírus. É lógico que cabe a prudência, mas não cabe o desespero. Não cabe o desespero. Então, é importante nós pensarmos sobre isso, tá? Não andais ansiosos, né, quanto ao vestuário. Por que vocês andam? Se tem preocupação com algo tão pequeno, no caso é roupa, muito mais as preocupações que o povo está tendo hoje em dia, né, com álcool em gel, com finanças, né? Vai gerar um impacto, já está gerando um impacto no mundo e no nosso país, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, né? Nosso foco tem que ser o Senhor Deus, não tem jeito, nós precisamos focar o Senhor. E no versículo 28, quando Jesus, aqui na nossa versão, na Almeida Revista e Atualizada, diz: considerai, a raiz do grego aponta também para observar bem, né? Ou reparar, testemunhar. Ele diz: por que vocês ficam tão preocupados com roupa? Hoje em dia, eu caberia, por que vocês ficam tão preocupados, às vezes, em faltar o que comer, ainda que seja muito importante, mas Deus é sempre providente. Quando que Deus foi irresponsável? Por que vocês ficam preocupados com álcool em gel, com máscara? No sentido de, acabou, né? Com isso eu não estou dizendo que não tem que usar esses itens. É prudente usar. É prudente ter. Mas se não tem, por que já fica dividido, já fica ansioso, já fica desesperado? Então, a palavra aponta para considerar, né, ou melhor, para observar bem também, para reparar. Reparar o quê? Como crescem os lírios do campo. Né? Eles que não trabalham, eles que não tecem, eles não fiam. Agora, são belos. E, como vai dizer o texto, muito mais do que Salomão, com toda a sua riqueza, pôde se vestir como qualquer deles. Jesus disse: então, se Deus veste assim a erva do campo, então andar dividido é a raiz de muitos problemas, também porque ofusca a ação de Deus. Jesus pergunta assim: por causa de ser quem Deus é, por que vocês se preocupam com roupa? Hoje ficaria a pergunta: considerando quem Deus é, por que muitas vezes bate o desespero? Eu usei como exemplo só, né? Continuo dizendo que a ausência de um álcool em gel, por exemplo. Por que fica isso? Por que entra em desespero? Desconsiderem, né? Olhem para o lírio do campo. Prestem bastante atenção. Então, andar dividido é um problema, é a raiz de muitos problemas, porque pode ofuscar a ação de Deus. Isso é muito ruim. Mesmo no momento de crise como esse que nós estamos passando, eu não posso deixar de olhar a ação de Deus, de considerar quem Deus é, o seu mais absoluto controle, a sua ação extraordinária, soberana, né? Fora, de fato, do nosso entendimento. Deus continua sendo Deus, Ele sempre será. E não pode ser, então, vestimenta, como diz o texto, não pode ser qualquer item a nos tirar, então, do foco, né, de Deus e então, trazer nuvem ou neblina que nos dificulta a observar, a entender, então, assim, a ação de Deus. Mas, em segundo lugar, então, andar dividido é a raiz de muitos problemas, porque ofusca a ação de Deus, né? Dificulta enxergar a ação de Deus. Eu preciso manter o meu foco em Deus e nada pode ofuscar a ação de Deus. Olha o que está acontecendo ao redor, né? Mas todo mundo agora pode focar no problema, a crise. Sim, com prudência nós olhamos, mas não deixem de olhar na criação quem Deus é. Olhe, de um lírio no campo, de uma planta pequena que seja.